Boa noite, a TV PT está no ar. Hoje estamos aqui para falar sobre a situação da saúde brasileira, sobre o desgoverno Jair Bolsonaro, enfim, sobre o clima no país. Quem conversa comigo são os ex-ministros da Saúde e também parlamentares, o senador Humberto Costa, o Pernambuco, e o deputado federal por São Paulo, Alexandre Padilha. A gente sempre começa o programa aqui falando dos últimos números da epidemia no Brasil. Hoje o dado não que nos outros dias não seja triste, mas hoje impressiona, né? São 271 mil casos confirmados no Brasil, 271.628 casos. Ao todo, morreram até aqui 17.971 pessoas. E nas últimas 24 horas, foram 1.179 mortes. Nesse período de 24 horas, foi a primeira vez que o Brasil ultrapassou 1.000 mortes em 24 horas. Isso é muito preocupante. E a gente vai começar falando sobre isso aqui. Porque, segundo o ranking da Universidade Johns Hopkins, o Brasil já estaria como o terceiro país com o maior número de casos no mundo. Isso, lembrando, é baseado nessas estatísticas que são subnotificadas. Os números reais provavelmente são 10 vezes maiores. 10 vezes maiores, a gente já passou da casa do 1 milhão, da casa dos 2 milhões. Então, a gente já está no nível dos Estados Unidos, a gente estaria acima da Rússia, que é a segunda, que tem 299 mil e uns quebrados lá. Além disso, hoje, eu queria começar com isso, perguntando para os dois. Hoje o Dimas Covas, que é coordenador do Centro de Contingência do Covid em São Paulo, na entrevista coletiva, ele falou o seguinte: nós estamos perdendo a guerra para o coronavírus. E eu queria saber qual que é a opinião de vocês sobre isso, começando pelo Padilha, por favor. Boa noite. O microfone do senhor está fechado. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Um abraço, Pedro, um grande abraço no nosso grande senador, meu ministro Humberto Costa. Humberto Costa foi nosso primeiro ministro da Saúde no governo do presidente Lula e foi o responsável, viu, Pedro? Você não sabe disso? Eu estava coordenando da Universidade de São Paulo, da USP, lá no meio da região amazônica, vivendo lá entre os índios, comunidades ribeirinhas, quilombolas, população rural, em torno da cidade de Santarém. E o então ministro Humberto Costa foi o responsável por me tirar de lá e trazer para ser diretor de saúde indígena naquele momento. Então, um grande abraço ao nosso ministro Humberto Costa. Pedro, para mim é muito emblemática a frase do coordenador das ações aqui no estado de São Paulo, o senhor Dimas Covas, porque São Paulo, a frase dele expressa o que está acontecendo, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, sobretudo a partir dessa atitude de Bolsonaro, que já foi caracterizada, inclusive, como uma atitude genocida pela ONU, de estimular uma tragédia humanitária no país. Isso tem feito, por exemplo, que tenha reduzindo o número de pessoas que fazem distanciamento social na cidade de São Paulo. Até 23 de abril, mais ou menos, a gente chegava mais ou menos a mais de 50% da população mantendo o distanciamento social. De lá para cá, reduziu para menos de 50%, chegou a 46%, 44%. E é impressionante como a curva de crescimento dos casos confirmados, mas também casos suspeitos, porque como tem pouco teste, é muito importante você registrar o caso suspeito, aumentou fortemente a partir de então. E eu acho que, na minha opinião, a guerra começou a ser perdida a partir daquele momento já. Você tinha até 23 de abril, você tinha 800 casos confirmados e suspeitos na cidade de São Paulo por dia. A partir de 23 de abril passou a ter 3 mil, depois 4 mil casos confirmados suspeitos, alastrando para outras regiões do interior. E essa é a realidade de várias regiões metropolitanas do país. Nosso senador Humberto Costa está em Recife, é a realidade da região metropolitana de Recife, né?
O que, na minha opinião, rapidamente, escancara o projeto genocida de Bolsonaro, mas também mostra os limites de outros projetos que não estão dando o passo além que é necessário nesse momento da pandemia, que é o passo além para fortalecer o sistema de saúde. O Estado de São Paulo é um exemplo disso, Pedro. O Estado de São Paulo, a região metropolitana do Rio. Num momento como esse, nós temos mais de 90% dos leitos públicos ocupados na região metropolitana de São Paulo pelo coronavírus, e temos cerca de 70% dos leitos privados. Então, era a hora imediata do governo do Estado de São Paulo, a mesma coisa na região metropolitana do Rio de Janeiro, adotar o que nós estamos defendendo, que é a fila única pelo SUS, a requisição desses leitos privados para serem coordenados pelo Sistema Único de Saúde. Então, o tema do SUS passar a coordenar todos esses leitos privados. O tema do licenciamento compulsório, ou seja, as medicações, vacinas que possam surgir, que você tenha a garantia de que elas vão ter o licenciamento compulsório, permitindo que qualquer produtor possa produzir essas vacinas ou medicamentos, né? E o tema da proteção aos trabalhadores da saúde e do provimento de médico, fazer o que os governadores do Nordeste estão fazendo, que é chamar os médicos formados no exterior para atuar nesse momento, são temas que mostram se você quer de fato fortalecer o SUS ou não, que eu acho que está no momento decisivo no país para que a gente possa reduzir o número de mortes e aliviar o sofrimento da maioria da população. Padilha, senador Humberto Costa, se o senhor quiser também já falar sobre o senhor é relator do projeto que autoriza os direitos de UTIs privadas pelo SUS. Bem, Pedro, boa noite para você, boa noite a todo o pessoal que está nos acompanhando nessa transmissão ao vivo, boa noite para o nosso companheiro Padilha, o ministro também, já que ele fez uma propagandazinha minha, eu vou fazer uma propaganda dele, é o pai do Mais Médicos, né? Um programa que revolucionou realmente a prestação à saúde no Brasil, foi o primeiro alvo do governo Bolsonaro, né? Antes mesmo de assumir, Bolsonaro já tinha deixado absolutamente claro que era contrário a esse programa, e isso obrigou o governo de Cuba, inclusive, a retirar boa parte dos médicos que estavam aqui naquele momento e que agora estão fazendo muita falta, porque uma das características dessa atuação do setor público brasileiro, né, no enfrentamento a essa pandemia é que a área da atenção básica ela desempenha um papel completamente secundário. Ela poderia hoje estar cumprindo funções importantíssimas. O que está acontecendo, por exemplo, hoje em Cuba, onde deve-se o pequeno número de pessoas infectadas e mortas, em grande parte ao acompanhamento das pessoas sãs, e também todo um trabalho de orientação, de prevenção, que poderia ser muito bem feito aqui, utilizando os agentes comunitários de saúde, utilizando os profissionais de saúde que estão lá na frente, mas que não tem ocorrido. E o Mais Médicos, inclusive, faz muita falta nesse momento, porque são muitos os lugares que estão desassistidos de profissionais médicos e que poderiam ter diagnósticos mais precoces, mais rápidos de casos de Covid, a ajuda para realizar um isolamento mais organizado do que o que a gente está vivendo hoje, enfim. E o Padilha tem isso no seu currículo, que, sem dúvida, é uma coisa muito importante, uma coisa invejável. Bom, com relação ao que nós estamos vivendo hoje, eu acho que Padilha já também emitiu aí o conceito e a avaliação que é de todos nós. É uma tragédia sanitária, é uma tragédia social, é uma tragédia, enfim, nos diversos aspectos, econômica também, e eu diria que é uma tragédia social porque as medidas que são recomendadas, que foram aplicadas no mundo inteiro,
Aqui é impossível elas serem aplicadas na sua plenitude. Você vai para a Inglaterra, o governo inglês está pagando 80% do salário da maior parte dos trabalhadores formais na Inglaterra. Garante ainda recursos para aqueles que são pequenos empresários, pequenos comerciantes, trabalhadores informais, até mesmo nos Estados Unidos. E aqui, a quantidade de pessoas atingidas pelos benefícios desse seguro quarentena, que nós conseguimos ampliar para R$600, o governo queria 200, é muito pequena a quantidade de pessoas atingidas. Só de pessoas que pediram e não receberam são mais de 13 milhões, portanto, 13 milhões de famílias, pessoas que provavelmente se expuseram fortemente à contaminação nessas filas gigantescas que se formaram na frente da Caixa Econômica. É o pequeno empresário que não consegue os recursos de financiamento que foram aprovados pelo Congresso Nacional. E agora são os prefeitos e governadores que estão sozinhos na linha de frente para enfrentar esse problema e que até agora o governo Bolsonaro não sancionou o projeto de apoio a estados e municípios. Então, na minha avaliação, a tendência desse quadro é só piorar. Dentro dos próximos 2 dias, eu acredito, nós vamos superar em número de casos a Rússia. A diferença já é de 30 mil casos aproximadamente, né, de pessoas infectadas. Nós vamos rapidamente superar isso e vamos ficar o Brasil e os Estados Unidos como os piores exemplos de enfrentamento a essa pandemia do coronavírus que nós temos agora. Não é? São diversas as avaliações, as previsões, mas é bem provável que esse mês de junho, para nós, seja um mês para se esquecer para o resto da vida, porque certamente será uma tragédia anunciada. Bom, no meio dessa tragédia anunciada, o presidente da República continua mantendo a sua postura, né? Eu estava até comentando aqui com o senador Humberto Costa antes da entrevista começar, eu estava vendo uma live que ele estava participando agora no Instagram, e ele voltou a dizer que 70% dos brasileiros vão vacinar. Uma coisa que, na conversa com o Flávio Dino outro dia, o Flávio Dino falou, se fosse isso, 10 milhões de pessoas iam morrer. E isso acontece, e aí não bastasse, ele ainda falou porque ele é a favor das armas, que o povo armado nunca será escravizado. E ele fez isso numa referência às ações de prefeituras e governos do estado que estão tentando forçar o fechamento, impedir as pessoas de ficarem na rua, querendo quase que incitar as pessoas a reagir armadas, né? É uma loucura. E a gente vê que, no meio disso tudo, não tem ministro da Saúde. Quer dizer, tem um interino aí, o Pazuello, que é um cara de logística, né? E agora, na quinta-feira, vai ter uma nova reunião do Bolsonaro com governadores, que sabe Deus o que vai sair disso. Quer dizer, o quanto é prejudicial para o país não ter, nesse momento, um ministro da Saúde, alguém da área, por mais que a gente saiba que o Ministério tem um quadro técnico importante, embora também esse quadro técnico esteja sendo meio que desmontado, né? Padilha. Não, primeiro porque gera uma paralisia das ações. Aliás, uma boa parte da paralisia do apoio do Ministério da Saúde aos governos estaduais, municipais, à população como um todo, se deve, desde o começo, à postura do Bolsonaro de bloquear as ações do Ministério da Saúde. Acho que tinha também responsabilidade, tem responsabilidade de quem dirigia o Ministério da Saúde desde o começo do governo Bolsonaro, de alguém que não queria o fortalecimento do SUS, veio começar a falar do SUS quando teve a pandemia do coronavírus. Eu sempre digo que tinha, né, o Mandetta antes do coronavírus e depois do coronavírus, o Mandetta AC e DC. Né? Então, não tinha um compromisso desde o começo de aproveitar a crise como essa para dar uma injeção de fortalecimento do SUS. Desde janeiro está colocando recurso, abrindo leite de UTI, capacitando o pessoal, colocando testagem, organizando a nossa capacidade de produção de testes, medicamentos. Não tinha esse compromisso.
Mas, além disso, tinha o fato de ter um presidente da República que sempre menosprezou a pandemia. Eu e Humberto Costa, a gente foi ministro da Saúde, a gente sabe a dificuldade que é você conversar com o ministro da Fazenda, o ministro da Economia. Imagina, a gente ia conversar com a presidenta Dilma e o presidente Lula falando assim, ó, é para colocar dinheiro na saúde, é importante. Imagina o ministro da Saúde ir lá conversar com o ministro da Economia, com o presidente falando assim, isso é uma gripezinha, isso aí não é importante. Então, essa ausência do Ministério da Saúde tem uma repercussão direta, que é a ausência de máscaras para os trabalhadores da saúde na ponta, falta dos médicos do Mais Médicos, que até hoje não fizeram edital para levar os médicos para a ponta, a abertura pífia de leitos de UTI. O que abriu de leito de UTI foram os estados e municípios que estão fazendo. O Ministério prometeu em março 2.000 respiradores, o que já era pouco, diante da necessidade de ampliação de leitos de UTI, entregou cerca de 500 até agora. Prometeu mais de 20 milhões de testes. O ministro que saiu, há 2 semanas atrás, veio na comissão do coronavírus dizendo que já tinham sido entregues 5 milhões de kits de teste, não necessariamente do teste realizado, não, 5 milhões de kits, que depende do estado e do município ter equipe para fazer, para desenvolver. Então, é uma paralisia total. Então, em primeiro lugar, a ausência do Ministério da Saúde gera uma profunda paralisia. E, do outro lado, gera a ausência de uma voz que seja um obstáculo a esse projeto genocida de Bolsonaro. Eu estou convencido que, na política, Bolsonaro quer o caos social, quer o caos institucional, quer a fragilidade dos estados e municípios, quer tudo isso para que possa impor um projeto autoritário e que, do ponto de vista da lógica dele, é uma lógica genocida, que é isso que você começou a falar aí, Pedro, que ele cita várias vezes, que a gente debate, inclusive, com os representantes do bolsonarismo várias vezes sobre isso. Eu estava conversando hoje, eu estava debatendo com os representantes do bolsonarismo hoje, que é o discurso de que a pandemia, a epidemia, só vai parar quando tiver 70%, 80% da população infectada. Então, na cabeça dele, inclusive, tem que deixar as pessoas se infectarem para ver se passa a pandemia rápido. Esse discurso, outros líderes mundiais estavam tendo. Só que tem um dado que quebra de vez esse discurso, que é o resultado dos exames em Nova York. Todo mundo viu a tragédia que aconteceu em Nova York. Pois bem, aquilo que aconteceu em Nova York, quando foram fazer o exame de sangue para ver quem tinha sido infectado em Nova York, o grau de infecção é de 20% a 25% da população. Ou seja, 20% a 25% da população infectada causa aquela tragédia que a gente viu em Nova York. Então, querer 80% da população infectada no espaço de tempo é uma tragédia 4 vezes maior do que a gente viu em Nova York. Sai agora um estudo sorológico, é claro, colher exames de quem se infectou. Né? Você consegue descobrir, né? Viu, Pedro? Você consegue fazer um exame, você vê se a pessoa tem anticorpo ou não, ou seja, ela teve contato com o vírus. Então, fizeram alguns bairros, são bairros mais da região central, pega um pouquinho da Zona Leste, mas é classe média, média alta, ou seja, não fizeram o exame na periferia, que é onde está crescendo hoje, mas deu o quê? Deu 5% apenas da população infectada, que é o que está dando em vários estudos do Brasil, 1%, 2%, 3%, ou seja, 5% da população infectada em São Paulo já é a pressão, a crise que está acontecendo em São Paulo. Então, esperar chegar a 70%, 80% sem preparar o sistema de saúde para isso é uma tragédia, no caso de São Paulo, quase 8 vezes mais do que está acontecendo hoje. 8 não, quase mais de 10 vezes mais do que está acontecendo na cidade hoje. Então, é isso que nós queremos. Né? Porque qual que é o raciocínio do Bolsonaro? Tem que infectar todo mundo logo, para ver se acaba esse ano a pandemia e eu começo a recuperar a economia depois. Porque a lógica dele, além do projeto de genocídio, são as eleições de 2022. Ele está preocupado se consegue recuperar a economia antes. O que a história já mostrou e o que os países que estão enfrentando a pandemia já mostraram? Que quem conseguiu salvar vidas conseguiu reabrir e recuperar a economia mais cedo.
É o bom exemplo da Argentina aqui do lado. Tem uma postura responsável desde o começo, controlada, e hoje já começa a discutir parâmetros de reabertura da atividade econômica em várias regiões, a partir do controle que eles fizeram, né? Bolsonaro não opera para isso e gera disputa o tempo todo com os governadores e prefeitos. Não é à toa que o Brasil é considerado uma aberração pelo mundo no enfrentamento à pandemia. Até o Trump agora disse que vai cancelar os outros porque não quer que o Brasil infecte os Estados Unidos mais. Pois é, impressionante. Senador Humberto Costa, como é que o senhor vê essa questão da falta de ministro da Saúde nesse momento? Enfim, essa dificuldade toda pela qual nós passamos. Olha, eu tive a oportunidade de ser ministro, o próprio Padilha também. Nós sabemos que o Ministério da Saúde ele tem um corpo técnico da maior qualidade, uma burocracia de carreira efetivamente preparada, não é? Agora, é óbvio que se a gente tem alguém que vai para a ponta do Ministério com um projeto que não bate nada com o que é o SUS, essas pessoas não somente não vão ter um rumo para trabalhar, como eu acho até que boa parte delas não vai querer trabalhar. Em condições normais, uma transição de um ministro da Saúde para outro já é um processo extremamente complexo, que é uma máquina gigantesca. O próprio ministro da Saúde, que saiu recentemente, o Tais, depois de um mês lá, ele descobriu que o Sistema Único de Saúde ele funciona na linha de frente com governos estaduais e prefeituras. Eu acho que ele imaginava que o Ministério da Saúde era um grande provedor de assistência e terminou descobrindo isso. Então, nesse momento, você ter essa troca. E cada troca foi para pior, porque a primeira troca, como disse o Padilha, do ponto de vista daquele momento, que é recomendar, dar ordem, faça isso, faça aquilo, fique em casa e tal, o Mandetta ele até deu conta do recado. Agora, essa etapa que nós já iniciamos, que é da estruturação do sistema de atenção direta, de assistência direta à saúde da população, a gestão dele foi um fracasso. Então, como disse o Padilha, não foram implementados leitos de UTIs na quantidade necessária, não houve testagem da maneira que deveria ter acontecido, não houve garantia de equipamento de proteção para o pessoal da área da saúde, não se teve uma estratégia para usar a atenção básica nesse trabalho. Aí sai o Mandetta porque defendia o isolamento social. Entra um outro cujo trabalho era relaxar o isolamento social e termina saindo porque parte da estratégia de Bolsonaro para enfrentar essa situação do coronavírus é dizer que há um medicamento milagroso que não está sendo utilizado porque há uma conspiração comunista para que haja todo esse pandemônio que está acontecendo na economia, na vida do país, e, como tal, quem estiver lá tem que aplicar essa cloroquina porque ela é a solução. Aí o cara sai. E agora você tem um general que assumiu lá o ministério, encheu de militares ali dentro, parece que acha que a guerra contra o coronavírus acho que é uma guerra de verdade, né? Então, encheu de militares ali, e o Bolsonaro já determinou que, antes mesmo de chegar um novo ministro, tem que ter um novo protocolo de utilização da cloroquina, ou seja, só vai para lá quem concordar com todas as maluquices que o Bolsonaro está fazendo. Enquanto isso, todos os estudos que estão sendo realizados para testar a eficácia da cloroquina naqueles casos mais graves e avançados já deram uma demonstração de que não servem, de que ela não tem essa capacidade, e agora ele quer que se faça a aplicação ou preventivamente, quer dizer, alguém vai tomar um remédio que pode causar cegueira, que pode causar crise convulsiva, que pode gerar uma série de problemas para se prevenir
do coronavírus, ou logo no início dos sintomas da Covid, não é? E que isso seja feito como uma política do Ministério. Então, eu imagino que quem vai assumir esse ministério agora, se for um profissional da área de saúde, deve ser uma pessoa completamente enlouquecida. Então, nós estamos completamente acéfalos. Acéfalos de ministro, acéfalos de ministério, acéfalos de presidente da República. Pois é realmente lamentável. Parece que um dos cotados, né, para o ministério é um psiquiatra também, que fala coisas, Ítalo alguma coisa, fala coisas absurdas. Mas um dos grandes problemas que o senador Humberto Costa já colocou aqui para a gente, que é essa questão da cloroquina, ela entra num ponto fundamental, que são as fake news nesse momento. Né? Porque isso é um absurdo nesse momento. A gente está falando de uso da cloroquina, diversos artigos científicos, estudos de universidades importantes já mostraram que a cloroquina não serve hoje. Tinha o representante da Associação de Medicina Intensiva Brasileira na televisão falando que a cloroquina não é recomendável para o coração do paciente. Eu queria que vocês falassem para a gente um pouco sobre essa explosão de fake news que a gente vive aqui desde... Bom, começou 2013, 2014, né? Mas a gente, desde a eleição de 2018, tudo isso acompanha um mesmo discurso, e para esse momento é algo, assim, genocida mesmo, né? É absurdo. A gente vê velhinhos que acreditam que não tem que usar máscara, porque lá no vídeo que eles veem na rede social, tem um senhor de avental falando que não é para usar máscara. Padilha, comente. Esse talvez seja um dos grandes desafios dessa pandemia, e que, no caso do Brasil, ele se intensifica por conta da postura genocida do Bolsonaro. Essa é uma novidade nessa pandemia da Covid-19 em relação, por exemplo, a H1N1, a existência dessas redes sociais, dessa forma de difundir as fake news, dos robôs, da capacidade de distorção, né? É interessante porque, e eu acho que esse é um desafio nosso para a esquerda, nós estamos num espaço de comunicação do PT, porque acho que essa ultradireita conseguiu uma forma, e ela não é só no Brasil, é internacional, de construir uma mensagem, uma comunicação que vai para cada público separado. Eu acho que essa é uma diferença que existe. Mesmo que essas mensagens sejam contraditórias, né? Citar um exemplo, né? Eu já ouvi, por exemplo, desde o argumento de que esse distanciamento não funciona porque está morrendo gente, está morrendo muito mais gente do que é registrado. Então, a subnotificação vira um argumento para questionar o distanciamento social. E o mesmo emissor, estou falando de uma deputada, viu? Uma deputada falar isso, uma bolsonarista falar isso, esse negócio do distanciamento não é verdade, porque está morrendo muito mais gente do que está morrendo de fato, né? No mesmo dia, a mesma deputada faz um vídeo que diz o seguinte: não, em Manaus não morreu tanta gente, os caixões estavam vazios, fazendo uma fake news num caixão que era de São Carlos, ou seja, eu diria que esse é um dos grandes desafios. E para isso, por isso que a gente precisa, sim, ter uma frente democrática que estabeleça regras sobre isso. Eu tenho um projeto de lei no Congresso, até quando eu fiz, foi muito sugestão do ex-ministro Temporão, que foi o ministro que estava na época da pandemia do H1N1, ele falando isso, a grande diferença é esse negócio da fake news, que tenta, de uma certa forma, estabelecer responsabilidade, sobretudo quando é agente público. Estou falando de presidente da República, de ministro, de parlamentar que está usando fake news, de ter responsabilização. Um presidente da República que divulga uma fake news sobre uma questão de saúde, que contradiz o que as autoridades sanitárias estão fazendo, ele está cometendo um crime de responsabilidade, porque ele está cometendo um crime contra a vida. O servidor público que tem informação, né, tem o dever de ter informação, tem informação sobre determinado tema da saúde, e ele divulga uma fake news, ele está prevaricando, porque ele está cometendo um ato
de quem não reconhece a informação que ele tem. Então, eu fiz um projeto sobre isso, inclusive, no sentido de responsabilizar tanto o chefe de governo, no caso do presidente da República, quanto os ministros, os servidores públicos, dessa difusão. Então, um caminho é esse do Congresso, um caminho, o Tribunal de Contas da União. Eu fiz uma ação, por exemplo, sobre aquela campanha que o governo federal estava fazendo de o Brasil não para, né? Não pode parar, muito parecido com o que aconteceu em Milão, que a prefeitura fez uma campanha, Milão não pode parar, depois o prefeito teve que se desculpar depois das mortes, do Tribunal de Contas da União apurar e investigar, né? Quem está pagando, quais são os sites envolvidos, né? Então, acho que tem um conjunto de instituições nossas que tem que ter um papel fundamental de interromper isso, né? E, ao mesmo tempo, a gente saber, do ponto de vista da política, o PT já tomou essa decisão, que ou se cria um grande movimento para interditar Bolsonaro, vamos fazer uma quarentena, tem que fazer um fechamento total do Bolsonaro, um lockdown no Bolsonaro, né? Ou nós vamos só ampliar essa tragédia humana que já é muito grave. É que o número de mortes começa a ficar como se fizesse parte da nossa paisagem. Passou a ser normal todo dia a gente ouvir 800, 900, 1.000 pessoas morrendo. Queria só lembrar todo mundo, a tragédia de Brumadinho, que foi recente, foram 250 pessoas mortas na tragédia de Brumadinho. Nós estamos falando dessas últimas 24 horas de mais de 1.000 mortes identificadas nas últimas 24 horas. Então, a grande ação da Frente Democrática, uma operação política para interditar esse presidente da República, não permitir que essas fake news sejam difundidas, porque são difundidas a partir do gabinete do ódio construído pelo presidente. Senador Humberto Costa, também sobre as fake news, já queria aproveitar e pedir para o senhor comentar, porque o deputado Alexandre Padilha falou sobre essa questão da responsabilização, né? Bolsonaro, ele está aí, foi até censurado pelo Facebook, Instagram, apontaram postagens dele como notícias falsas, mas ele já está tentando também se eximir de possíveis erros com essa MP aí que isenta agentes públicos de erro e também isenta de responsabilidade por omissão no combate ao Covid. Sim, veja, eu, inclusive, faço parte lá da CPMI, que trata das fake news. Isso é uma coisa de uma gravidade extrema, né? E, nesse momento, em particular, disputa uma eleição, uma disputa política, é uma coisa, é um absurdo, já é uma loucura, mas você, né, admite que tem algum louco que faça isso. Agora, numa questão como essa, difundir coisas que transformam um problema da gravidade que esse tem, o maior problema de saúde pública que o mundo viveu nos últimos tempos, e trata isso por intermédio de divulgação de informações falsas que podem, inclusive, levar à morte de muita gente. Aliás, foram vários que participaram dessas manifestações, que fizeram gravações, que saíam de cara lisa para ir no meio da rua e aí dizer que já não pensa da mesma maneira, enfim, não é? Essa coisa do presidente da República, bancada por um conjunto de pessoas, inclusive, que tem responsabilidade, como o Padilha falou aí, parlamentares, realmente é uma coisa absolutamente inaceitável. E nós vamos ter que cobrar todas essas responsabilidades. Aliás, entre os crimes de responsabilidade que o presidente da República terá que encarar num processo de impeachment, e já há vários pedidos lá no Congresso Nacional, né, sem dúvida, um deles é crime de responsabilidade, né, por conta de atentar contra a saúde pública da população brasileira. Divulgar informações falsas, orientar comportamentos que colocam em risco a população como um todo. Essa medida provisória, aí a gente tem que analisar um pouco as coisas, né?
ela até tem uma justificativa, porque a gente sabe também como é que se comportam, né, os órgãos de controle no nosso país em situações como essa. E você sabe que tem muitos gestores que estão atuando com absoluta correção, com cuidado, enfim, e que podem, lá na frente, serem objeto de processos que não levem em consideração a realidade do momento que se está vivendo. Mas, certamente, o objetivo que está por trás disso, quando o Bolsonaro apresenta essa proposição, é exatamente de proteger a outras pessoas que estão deixando de cumprir o que é o correto, o adequado, estão se omitindo, ou então estão assumindo e adotando condutas equivocadas, condutas criminosas. Veja, por exemplo, quem será punido se orientar a partir do Ministério da Saúde? Hoje o Bolsonaro declarou, quarta-feira, amanhã, ele está lançando o novo protocolo da cloroquina, certo? Quem vai ser responsável por inúmeras mortes acontecer ou problemas graves de saúde que possam acontecer? Quem vai ser responsabilizado, por exemplo, por conta de agressões, de pressões que vão ser feitas contra profissionais médicos para que eles indiquem e prescrevam a cloroquina, não é? Então, obviamente que vai se dizer que isso não foi um erro grosseiro, que isso aí é algo que não podia ser enquadrado como alguma coisa que justificasse um processo, enfim. Então, eu acredito que, paralelamente, ou talvez até principalmente, mais até do que as razões aceitáveis para se ter um instrumento legal como esse, o objetivo do governo Bolsonaro e do próprio Bolsonaro é poder garantir impunidade para quem cometa barbaridades como ele próprio está cometendo. Alexandre Padilha, você acha que é uma tentativa de fuga de um processo de impeachment? Como é que você vê essa... Concorda com essa visão? Eu acho que ela pode ser utilizada para tudo, né? Eu acho que, em parte, tem muito isso que o senador Humberto Costa falou, que é um problema real, né? Vocês têm visto, por exemplo, um certo discurso do lavajatismo e do bolsonarismo de querer questionar os governos estaduais e municipais pelo que eles estão correndo para fazer, abrir leitos, hospital de campanha, querendo questionar o investimento desses recursos. Por exemplo, nosso governador do Ceará está sendo questionado injustamente, porque é lógico que você abrir ações, hospitais, leitos nesse momento, numa situação de urgência, uma situação de respiradores mecânicos eram comprados pelos países do hemisfério norte, toda a operação que tem que ser feita para a garantia desses serviços, você acaba tendo que investir um recurso maior, né, e mais ágil do que normalmente você pode fazer isso. Você pode fazer em período de temperatura normal, de condições normais de temperatura e pressão, né? Eu avalio que, a priori, possa ter essa motivação, mas, como disse o senador Humberto Costa, ela abre a possibilidade para que tanto o presidente da República ou o ministro da Saúde, os servidores que venham assinar protocolos como esse, possam utilizar desse mecanismo para se esquivar dos questionamentos que vão ter. O que me preocupa muito é uma verdadeira operação de marketing por parte do presidente Bolsonaro. Ele quer... vamos lembrar que não foi ele que pensou nisso, foi o primeiro a falar sobre isso foi o Trump. As agências americanas não permitiram que o Trump fizesse isso, né? São agências, nesse sentido, mais independentes, deixaram claro que não autorizariam o governo americano a fazer qualquer tipo de distribuição do uso da cloroquina que não fosse em estudos acompanhados, protocolos acompanhados, com critérios claros de inclusão. E Bolsonaro aposta no quê? Na distribuição em massa do medicamento, porque ele sabe, como todos nós sabemos, que uma pessoa que é infectada pelo SARS-CoV-2, pega a Covid-19,
Por mais que seja uma doença que muita gente esteja morrendo, mas de cada 100 pessoas, 5 vão ter internação no leito de UTI. Você tem taxas aí no Brasil, a letalidade está a 6, a cada 100, 6 dos casos confirmados. Ou seja, a chance de uma pessoa tomar cloroquina e sobreviver acaba sendo maior do que tomar cloroquina e morrer. A chance de você não tomar nada e sobreviver é maior do que você, né? Então, ele trabalha isso como uma operação de marketing também. Nós precisamos aprofundar que interesses financeiros possam existir por trás disso, né? Na produção desse volume de medicamento. É uma medicação que não tem patente, tem vários produtores, mas quais são os interesses que estão envolvidos com isso? E para mim que é o mais grave, porque fica esse debate, esse fla-flu, cloroquina ou não cloroquina, né? Enquanto isso, o Ministério da Saúde não faz aquilo que o senador Humberto Costa estava dizendo que tinha que fazer, que é montar um protocolo para aproveitar, potencializar a atuação dos médicos de família, dos enfermeiros da saúde da família, dos agentes comunitários de saúde, o que esse pessoal pode fazer para cuidar melhor das pessoas quando ela começa a identificar que tem sinais e sintomas de Covid-19. Que sinais de alerta essas pessoas podem procurar para encaminhar mais precocemente um paciente para o hospital, para ele não chegar com um grau de insuficiência respiratória, se faltando ar, com algo tão grave que já precisa de intubação, né? Por que não aproveita os milhares de brasileiros formados no exterior? Uma moçada aí, são mais de 15 mil médicos, vários deles atuaram pelo Mais Médicos, estão querendo atender, poderiam estar nas unidades básicas de saúde nesse momento, né, na atenção primária em saúde, com orientação sobre isso, salvando vidas. É isso que o consórcio do Nordeste está fazendo, o esforço está fazendo. Inclusive, viu, senador Humberto, hoje o deputado Assis, nosso deputado do Piauí, deputado do PT, apresentou o relatório daquela medida provisória que é a 933, de congelamento dos medicamentos, onde ele amplia o congelamento que o Bolsonaro fez, cria um mecanismo de reajuste, caso seja necessário, para produtos que possam ter desabastecimento no SUS, faz um congelamento dos planos de saúde, ou seja, proíbe e reajuste o plano de saúde quando tem essa pandemia, obriga o plano de saúde a atender o inadimplente, e colocou lá, aproveitou para colocar no relatório, uma ação emergencial autorizando as secretarias estaduais de saúde, as universidades públicas, a fazerem um registro provisório do médico formado no exterior, para que ele possa atuar nesse período da Covid-19. Né? As unidades básicas de saúde, as equipes de saúde da família, na periferia, nas áreas remotas, na área indígena, estão precisando desses médicos. São milhares de brasileiros formados no exterior. Então, a gente precisa, inclusive, fazer uma grande movimentação de Vota 933. Sei que sempre tem médicos brasileiros formados no exterior nos acompanhando. Pessoal, ficar atento a isso, fazer uma pressão, mobilização, para a gente possa votar, para garantir que vocês possam atender e cuidar da nossa população brasileira. Aproveitando o que o senhor disse, aqui no YouTube tem um monte deles comentando, médicos brasileiros formados no exterior, prontos para trabalhar e tal. Enfim, agora, para a gente mudar aqui, começar a finalizar a nossa conversa e mudar aqui um pouco o sentido dela, hoje de manhã, o ex-presidente Lula, ele fez uma conversa com dois representantes de associações de catadores de lixo e 2 representantes de pessoas em situação de rua. Foi uma conversa muito rica, né? Como sempre, o presidente Lula preocupado com aquilo que há de mais básico na nossa sociedade, aquilo que deveria ser direito de todos. E ele falou uma coisa que me marcou, que é que o governo brasileiro parou de ter como objetivo servir a população, né? Não é mais objetivo ter saúde para todos, ter educação para todos. Então, eu queria que vocês respondessem para mim um pouco sobre como é que vocês veem o sentido desse governo, mas que isso a gente já falou muito aqui, mas o que deveria estar sendo feito, né? Qual é o Brasil ideal, o Brasil que a gente deseja para os mais de 200 milhões de brasileiros, enfim, para a gente falar um pouco de um novo horizonte. Senador Humberto Costa. Bom,
É muito difícil a gente conseguir definir um pouco o que é a essência desse governo, né? É um projeto político que, na minha avaliação, ele vive por si mesmo e para si mesmo, né? Na verdade, o grande projeto do Bolsonaro é se manter no poder, seja por via da eleição, e ele faz esse cálculo sabendo que também não é tão simples para ele dar um golpe de Estado, se tornar ditador no Brasil. Então, ele trabalha, assim, o tempo inteiro com a ideia de poder ser reeleito, e isso termina se transformando no próprio objeto estratégico, no próprio objetivo estratégico, no que efetivamente ele pretende. Segundo, é marcado pela visão de que o principal objetivo deve ser o de, primeiro, desmontar tudo que existia anteriormente. Ele já disse isso numa reunião lá nos Estados Unidos, que é desconstruir tudo que existe para aí, então, ver o que é que vai fazer. Não é? E hoje ele está enredado nesse cálculo político e fazendo todas as ações que forem necessárias para avançar nesse projeto, né? Em que pese muitas coisas semelhantes a outros políticos de extrema-direita que estão governando, né? Mas aqui há uma ausência total, na minha visão, de qualquer sofisticação política, qualquer sofisticação intelectual. Então, é de uma característica tosca, tão gigantesca, que todos os governantes que assumiram uma postura de liderança em relação ao enfrentamento ao coronavírus, à Covid-19, eles conseguiram melhorar sua relação com a população, melhorar sua popularidade, não é? Ter um reconhecimento. O Bolsonaro foi aquele que mais agiu contrariamente, até o próprio Trump, num determinado momento, ele viu que não poderia manter aquela postura, enfim, e, portanto, uma outra característica que a gente tem aqui é o fato de sermos governados por pessoas que são absolutamente toscas, né? Do ponto de vista da economia, é aquilo que alguns economistas liberais estão chamando hoje de liberalismo primário. Muitos deles mais não acreditam na perspectiva de a gente ter uma visão ultraliberal como essa de governo que está aí e que não bate com mais nada da realidade. Eles implementaram durante um ano essa proposição, fizeram o Brasil não conseguiu crescer, o desemprego aumentou, a desigualdade cresceu, nenhuma perspectiva de nós podermos avançar, e aquele receituário foi inteiramente aplicado, né? Eu acho que o Brasil precisa hoje, em primeiro lugar, de afastar Bolsonaro. Com Bolsonaro não há qualquer perspectiva para nós aqui. Segundo, enfrentar seriamente essa pandemia, até porque quem vai conseguir sair melhor dessa pandemia do ponto de vista econômico é quem trabalhou melhor esse processo até agora. Se no Brasil aconteceu o que a gente está prevendo que pode acontecer, seja porque a pressão vai aumentar, os governadores podem mudar de posição, seja porque as pessoas terminem indo para a rua assim mesmo, enfim, não é? Nós vamos ter um quadro terrível, porque nós não vamos sair de uma situação de uma endemia, né, com picos elevados da epidemia, com assim muitos casos, muitas mortes, a necessidade de fazer quarentena aqui e ali, enfim, qual é a economia que consegue sobreviver com isso? Então, eu acho que a gente precisa, hoje, ter como referência principal tirar o Bolsonaro, formar uma grande frente para que isso aconteça, né? E, ao mesmo tempo, a gente apresentar para a sociedade, como o PT vai apresentar, uma proposta para a gente enfrentar emergencialmente essa situação econômica e avançarmos para redemocratizar o Brasil com novas eleições. Obrigado, senador.
deputado Alexandre Padilha. Eu acho que é isso, sim. Pode seguir, deputado, desculpa. Voltou. Repete a pergunta aí que eu tinha perdido aqui, Pedro. Eu falei o seguinte, que hoje, mais cedo, o presidente Lula fez uma conversa com associações de catadores de recicláveis e também com associações de pessoas em situação de rua, né, que é uma preocupação que há de mais básico, pessoas que estão desassistidas nesse momento completamente, não conseguem nem um auxílio emergencial. E aí eu falei que a gente falou muito do governo, dos problemas que o governo tem. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre... desculpa, que o presidente falou, inclusive, que hoje o objetivo do governo não é mais servir a população, não é que tenha saúde para todos, não é que tenha educação para todos. Quer dizer, o Brasil está perdendo, está se distanciando daquilo que a Constituição determina. Qual que seria o Brasil ideal? Como é que seria a vida das pessoas? Fique à vontade. Pedro, Humberto, eu vou falar aqui, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, porque falou aqui, mas muita gente me pergunta, né, quando que a gente vai voltar para o normal, que era janeiro de 2020. Eu tenho dito que esse normal não existe mais, não voltará a existir. Nós estamos vivendo um momento de profunda reflexão também do mundo, não só do Brasil, um desafio enorme, que é a pandemia e seus aspectos econômicos. E o que será do Brasil e do pós-pandemia, na minha opinião, está em disputa, né? Não é necessariamente uma saída que normalmente, né, o que a gente esperaria que fosse uma saída natural desse processo, um mundo que reconheça mais o papel do Estado, um mundo que reconheça a importância dos sistemas nacionais públicos, que reconheça que a saúde não pode ser uma coisa que se compra e que se vende, que tem que ser um direito, que reconheça a importância da redução da desigualdade, que reconheça a importância da cooperação entre os países, né? Aquilo que eu acho que são os elementos para a construção, para enfrentar esse momento e reconstruir o Brasil e o mundo depois da pandemia, não necessariamente são consensos, estão em disputa e estarão em disputa. Não tenho dúvida nenhuma que os grandes grupos econômicos, as pessoas que acumularam muito recurso nos últimos 10, 20 anos, onde foi o período de maior crescimento da desigualdade no mundo. Quem quer lucrar com a saúde, quem quer lucrar com a necessidade da gente ter uma vacina para a pandemia, de ter um novo medicamento para a pandemia, quem quer lucrar com essa situação nova, pegar, por exemplo, as universidades privadas que querem tudo ensino à distância para dispensar professor, reduzir custo, cobrar mais das pessoas, está pensando como é que vai reconstruir o seu mundo no pós-pandemia. Então, acho que isso está em disputa e nós, do Partido dos Trabalhadores, temos uma grande responsabilidade, o presidente Lula tem uma grande responsabilidade sobre isso, não só para o Brasil, para o mundo, do significado que eu acho que foi explícito nesse ao vivo hoje de manhã, que é um presidente da República que, pela primeira vez, abriu a porta do Palácio do Planalto para as pessoas que vivem em situação de rua, para as pessoas que trabalhavam com material reciclável. A partir daí, ele impunha, o presidente da República, o presidente Lula impunha para os seus ministros, para todos nós, o Humberto viveu isso, eu vivi isso com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, impunha isso na centralidade da agenda. Então, o Ministério da Saúde tinha que se virar para aumentar a saúde da família para a população em situação de rua, para criar consultório na rua, para pensar proposta para o trabalhador de material reciclável. A FUNASA tinha que se virar para pensar equipamento para apoiar o trabalhador de material reciclável, ou seja, acho que essa é a força que nós temos, né? O PT tem uma grande força de ter sido o partido que liderou um projeto de país que, pela primeira vez, colocou os mais pobres, os excluídos, no centro do projeto de governo. Nós temos uma grande responsabilidade com o que pode ser
esse Brasil pós-pandemia, né? E essa construção é na luta política diária. E eu diria que o primeiro passo dessa luta política é ser profundamente solidário aos mais pobres, às pessoas que mais sofrem. Por isso, eu tenho particularmente apoiado aqui o tempo todo o que a gente está chamando dos comitês populares de solidariedade, de enfrentamento à pandemia, que chegam próximos dos trabalhadores de material reciclável, né? A população em situação de rua está lá junto, vendo as suas necessidades, que são completamente diferentes da classe média e da classe média alta, né? É uma coisa bem interessante, assim, outro dia até vi um desses pesquisadores, ele não tinha entendido isso ainda, né? Porque muitos deles estão fora da realidade do que a maioria do povo brasileiro. Quando alguém falou assim, em determinada região do país, 60% não tem acesso à água regularmente dentro de casa. Você pega a periferia da cidade de São Paulo, mais de 20% da população não tem acesso à água 24 horas por dia na sua casa. Não enche, a caixa não enche, tem hora que a caixa fica seca. Então, para essas pessoas, a palavra ficar em casa é incompleta, porque às vezes ela tem que sair de casa para pegar água para lavar a mão, né? Então, como que a gente exerce uma solidariedade, está próximo da maioria da população, para mim é decisivo para a gente reunir forças para construir um novo Brasil, né, e um novo mundo a partir do enfrentamento dessa pandemia. Muito obrigado. Vamos para as considerações finais, senador Humberto Costa. Precisa abrir o microfone, senador. Eu quero agradecer a você, Pedro, agradecer a todos que nos acompanharam, nosso companheiro Padilha também, manifestar aqui a nossa preocupação com esse momento que nós estamos vivendo. Os próximos dias e meses serão muito difíceis para a população brasileira, mas, ao mesmo tempo, também é um momento em que um número cada vez maior de pessoas está despertando para a gravidade do que a gente está vivendo, está começando a formar a consciência de que Bolsonaro e o futuro do Brasil são duas coisas absolutamente incompatíveis, que, se nós quisermos ter um futuro para o nosso país, nós temos que afastá-lo. Para isso acontecer, nós precisamos construir uma grande articulação política que envolva todo o campo da esquerda unido, que também se amplie para outros segmentos de centro, até de centro-direita, todos aqueles que entendam que o Brasil não suporta 2 anos e meio de governo Bolsonaro, além disso que a gente viveu até agora, né? Eu acredito que isso é possível. Ele, acima de tudo, além de tudo, ele é altamente oportunista, porque, como ele minimiza, ele é um negacionista em relação à pandemia e convence uma quantidade muito grande de pessoas equivocadas também. Então, ele consegue ainda mobilizar algumas pessoas. E ele se aproveita do fato de que a maioria da população brasileira está seguindo adequadamente essa questão da quarentena para fazer manifestações e criar uma situação de desigualdade, passando a ideia que tem muito apoio na sociedade. Mas eu tenho certeza que, a partir do momento que for possível a população se unir, se juntar, a gente vai ter grandes mobilizações para respaldar o pedido de afastamento de Bolsonaro o mais rapidamente possível. Um abração, Pedro. Obrigado, senador Alexandre Padilha. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos e todas que nos acompanham nas redes sociais. Um grande abraço ao meu querido ministro, o senador Humberto Costa, e reforçar as palavras que o senador já falou aqui, que o Humberto falou, e aproveitar também que hoje é dia 19 de maio, que é o Dia Internacional do Médico de Família e Comunidade. O Humberto Costa já fez uma homenagem aos médicos de família e comunidade que eu vi mais cedo. Eu queria fazer uma homenagem a esses profissionais, médicos que se comprometem, olham o ser humano como um todo, olham a pessoa como um todo, dentro da sua comunidade, do seu espaço social, de onde vive, de onde mora, de onde trabalha, vê a família como um todo, e que são tão fundamentais para a construção do SUS, sistema público de saúde no país,
e que nessa pandemia estão mostrando mais uma vez, né, os sistemas públicos que injetaram, apoiaram os médicos de família e comunidade, as equipes de saúde da família, a atenção primária em saúde, tiveram resultados melhores do que aqueles que só focaram na atenção hospitalar. Então, que a gente preste solidariedade a todos os profissionais que estão aí, sobe, desce morro, entra na casa, está lá na unidade básica de saúde, junto com os agentes comunitários de saúde, com os enfermeiros, técnicos de enfermagem, que eles sejam protegidos com equipamentos, que sejam apoiados, que tenha mais recurso para esses profissionais e que a gente possa, inclusive, ter mais médicos do Mais Médicos, seja os médicos brasileiros formados no exterior, os médicos cubanos que estão aqui, possam reforçar essas equipes de saúde da família para que a gente cuide do nosso povo. A aposta principal, outro dia me perguntaram se eu pudesse fazer uma coisa, o que a gente faria, em primeiro lugar, garantir proteção aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, porque são fundamentais. A gente já tem situações que a gente tem o leito, tem o equipamento, tem tudo, mas não tem o médico, não tem o fisioterapeuta, não tem o enfermeiro, não tem o técnico de enfermagem, porque ou estão infectados, ou estão afastados, ou porque não tem esse profissional. Então, a gente só consegue salvar vidas se os nossos trabalhadores da saúde, os médicos de família, estiverem apoiados aí, podendo cuidar e protegidos para enfrentar a Covid-19. Um grande abraço, Humberto. Um abraço, Pedro. Pronto para outras, viu, Pedro? Grande abraço. Tá certo. Muito obrigado, senador Humberto Costa, deputado Alexandre Padilha. Eu falei no começo, eu gostaria de parabenizar o deputado Alexandre Padilha, que hoje foi no programa da TV Bandeirantes de manhã, enfrentou ele sozinho 5 bolsominions, né? Não foi uma tarefa árdua, eu acompanhei. Eu estou pedindo 10 no próximo, eu quero 10 no próximo. Foi ótimo, se portou muito bem. Muito obrigado a você que nos assiste também. A TVPT volta amanhã, às 11 da manhã. Obrigado, um abraço, até mais.